Hello guys! One tip more for you. Uma dica mais para você do Enem. Hoje nós vamos falar sobre tirinhas. Vamos ver. Bem, Garfield é um personagem que sempre está caindo em provas de vestibulares e também já caiu no Enem. Essa é uma prova do Enem. Eu peguei só a tirinha para vocês interpretar o Garfield. Garfield é quem? Ele é um gato sarcástico que não come rato, detesta rato e que gosta de lasanha. Isso faz sentido na hora da interpretação? Com certeza. Ele pensa falando, né? Essa nuvenzinha que tem na cabeça dele é o pensamento. Ele se transmite conversando. Então aí nós temos Remember my old Garfield, Jodel? You know the psycho. You have to be more specific. Ou seja, ele não mudou a fisionomia, mas ele usou do sarcasmo para responder, né, sobre a ex-namorada do John. Então ele fala assim, you know the psycho. O John fala, tipo, a psicopata doida, né? Aí ele fala, quando ele fala assim, remember my old Garfield, Jodel? Aí ele, you know the psycho. Aí ele responde, you will have to be more specific. Ou seja, você tem que ser mais específico. Isso leva o quê? O sarcasmo. Na resposta dele, há sarcasmo. Porque ele quis dizer o quê? Você tem que ser mais específico. Porque foram mais do que uma namorada psico, né? Psicopata, doida, né? Então, gente, as tirinhas em si, vocês têm que observar imagem, você tem que observar expressão e conhecer que tirinha é aquela ali. Então, Garfield, entre outros desenhos do Glansberg também. Então, essa é a nossa dica de hoje, ok? Então, até a próxima dica. See you next tip. Olá pessoal, tudo bem? Professor James, professor do SESC aqui de matemática, trazendo para você mais uma dica para o Enem, para o vestibular. Vamos a ela, solta aí. Solta aí, gente. Vamos falar agora sobre o prisma, tá bom? E sobre a pirâmide. Você tem aí de início o prisma regular. O que é um prisma regular? O polígono da base é um polígono regular, tá bom? Vocês estão vendo aí, né? Um prisma hexagonal regular, tá certo? Você observe que a base é um hexágono, não é isso? Um hexágono que tem suas arestas congruentes, tá certo? Bom, então se a gente pensar no hexágono, né, como uma base, como é calculada da base? Seria a área do hexágono regular, é isso? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá bom? E aí você tem as expressões aí que calculam de uma maneira geral a área da base, tá bom? Independente da base. Você tem a área do polígono da base. Pode ser um triângulo, né? Pode ser um pentágono, um quadrado e assim por diante, tá certo? A lateral do prisma. A lateral do prisma, você tem aí o perímetro da base, não é isso? Se for um hexágono, vai ser 6L, né? Um hexágono regular, vezes H. Se for um triângulo equilátero, 3L, vezes H, e assim por diante, tá bom? Você tem a área total, seria a lateral mais 2 vezes a área da base. Lembre-se lá do cilindro, né? Que é a mesma expressão, tá bom? E você tem o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Evidentemente que essa base depende do polígono da base, tá certo? Se é regular ou não, ok? E você tem aí na sequência a pirâmide regular, né? Se é a pirâmide regular, você tem também a base e um polígono regular. Vocês estão vendo aí, né? Uma pirâmide de base hexagonal. E eu quero mostrar a vocês, destacar aí, né? Alguns elementos que você tem na pirâmide regular. Você tem aí destacado um triângulo em vermelho. Você tem a altura da pirâmide, H, não é isso? Você tem a altura de um dos triângulos aí, que é o apótimo da pirâmide, o AP. E você tem aí, fechando o triângulo, o apótema da base, tá certo? Então você tem um desses triângulos aí na pirâmide aí. E aí as expressões calculam para a pirâmide, que seria a área da base, né, que é a área do polígono da base, né? Você observe que a expressão é a mesma para o prisma, não é isso? Você tem a área lateral, que é o semiperímetro da base, semiperímetro. Você vai calcular o perímetro da base e dividir por 2, tá bom? Vezes o apótema da pirâmide. Você tem a área total, que é a lateral mais a área da base, e tem um volume, que é a mesma expressão do cone, ou seja, a área da base
desaltura e divide por 3, tá bom? Então tá aí, essa foi uma dica para você que vai fazer o vestibular e o Enem. Valeu e até a próxima! E aí, pessoal, belezinha? Aqui Carreirinha com vocês, diretamente do SESC, com mais uma dica de geografia, tá? Vamos seguindo aí com a ideia da agricultura. Ah, Carreirinha, eu não vi a dica anterior. Segue as nossas redes, dá uma olhadinha lá, confere, vale a pena, hein? Nós vamos continuar aqui com os tipos de agricultura. Agora vamos ver duas agriculturas que são opostas, tá? Bem divergentes, a orgânica e a agricultura comercial, que também é chamada de moderna, beleza? A agricultura orgânica, ela utiliza técnicas sustentáveis. A irrigação é por gotejamento, tá? Você tem ali o uso também de adubos orgânicos, não utiliza nada químico, tá? É sustentável, beleza? E a comercial, nós temos aí ela se expandindo, tá? A partir da década de 50, 60, ali durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos quis sanar a fome para justamente acabar com algumas manifestações contra o sistema capitalista, beleza? Então você tem aqui ele utilizando de técnicas modernas para aumentar a produtividade. Ok? Aumentar a produtividade. Só que essa revolução verde, ela acabou causando mais fome, porque esse tipo de agricultura visa alimentar não a população, mas o agronegócio, a agroindústria, ok? Continue conosco aí com o SESC. Abraço! Olá, aqui é o professor Josafá, direto do SESC, para mais uma dica importante para a semana. Hoje queremos falar sobre literatura, ou especificamente os textos literários na prova do Enem. Lembre-se de que todas as questões, linguagens, códigos e suas tecnologias são estruturadas com base em textos. E o que se deve pensar, claro, em relação a modalidade textual, ora utilizada para a estruturação da questão. É importante, na verdade, ter uma leitura assídua e lembrar que os textos literários das mais formas diferentes aparecem nas questões. Então, a forma melhor de entender, claro, é ler mais concisamente e procurar identificar como o autor ampara a construção literária textual. No mais, claro, boa sorte! Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramírez, do SESC, professor de espanhol, com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos dar a dica sobre heterogenéricos. O que são heterogenéricos, gente? Quando fala hetero, é diferente, gêneros, diferentes gêneros, não é? Os heterogenéricos são palavras que cambiam de gênero quando cambiam de idioma. Ou seja, são palavras que mudam de gênero quando mudam de idioma. Existem duas regras para poder descobri-los. A primeira regra é a seguinte: toda palavra terminada em age, em espanhol, é masculina. Por exemplo, el viaje, el masaje, el paisaje. Então, terminada em age, em espanhol é masculina, sendo que em português é feminina. Nós decimos el viaje, em português a viagem. Tá? Segunda regra: toda palavra terminada em umbre, em espanhol é feminina. Temos la costumbre, la legumbre, la cumbre, sendo que em português essas palavras são masculinas. La costumbre fala o costume,
La legumbre, eu falo o legume. Então, essas duas regras são fundamentais. Terminou em umbre, é feminina em espanhol. Terminou em arre, é masculino em espanhol. Pero existen palabras que no admiten reglas y esas tendrás que decorarlas, como por ejemplo, la leche, la miel, la sal, la nariz, la protesta, la señal, la cárcel, la sangre. Observa que todas esas palabras son femeninas en español, siendo que en portugués son masculinas. Y tenemos ya las siguientes palabras: el origen, el color, el pétalo, el cutis, el dolor, el árbol. Todas son masculinas en español, siendo que en portugués son femeninas. ¿Ah? Entonces esas palabras ahí tienes que decorarlas para poder fixar. Otra dica: todos los árboles son masculinos. Entonces yo digo el naranjo, el manzano. Entonces en español todos los árboles son masculinos. Los días útiles de la semana son todos masculinos. El lunes, el martes, etc. Y las letras del alfabeto son todas femeninas. Espero que guarden esas dicas para la hora de hacer la prueba, no erren. ¿Está bien? Nos vemos en la próxima. ¿Ok? Olá, como vai você? Tudo bem? Professor Clóvis aqui e hoje nós vamos novamente falar sobre ondulatória, que é um assunto que o Enem cobra bastante. Mas antes de a gente começar, ouça e veja isso aqui. Essa cena que todo mundo conhece, né, um carro de Fórmula 1 passando ali na reta dos boxes, denuncia o que a gente chama de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Quando você tem uma fonte de som, uma fonte sonora, e um observador disso, um ouvinte, né? Quando os dois se movimentam relativamente entre si, aproximando ou afastando, aparentemente o ouvinte vai ouvir o som mais grave ou mais agudo, conforme a fonte vai se afastando ou se aproximando. Isso é efeito Doppler, algo aparente na mudança de frequência de uma fonte sonora. Tá certo? Observa essa situação aqui. Você tem dois ouvintes, dois observadores, tá certo? Tem uma fonte sonora entre eles, só que ela está parada. Repara que as ondinhas chegando em cada um dos observadores, elas chegam sempre iguais. Nesse caso, velocidade, comprimento da onda e a frequência dessa onda é sempre constante. Nessa situação, não temos Doppler, tá certo? Não tem Doppler aí. Mas, agora observa essa situação, onde uma fonte de onda está em movimento. Repara que o observador da direita, ele recebe ondas cada vez mais juntinhas, mais próximas, menos espaçadas. E o observador da esquerda recebe ondas cada vez mais afastadas entre si. Tá certo? Nesse caso específico, o observador da esquerda recebe ondas com comprimento de onda maior e o observador da direita com comprimento de onda menor. Comprimento de onda maior no observador da esquerda leva a uma frequência menor ouvida por esse observador, tá certo? Que é um som mais grave. Comprimento de onda e frequência têm relações inversas. E o observador da direita recebe um comprimento de onda menor, ou seja, a frequência que ele ouve aparentemente é maior, ou seja, o som mais agudo. Concluindo essa conversa, a gente tem, quando há aproximação entre fonte e observador, nós temos um som mais agudo, uma frequência maior. Quando a gente tem afastamento entre o observador e a fonte, a gente tem sons mais graves, frequência menor. Observe essa situação que o Enem cobrou em prova recente. O radar é um dispositivo usado pelos agentes de trânsito nas cidades ou rodovias, com a intenção de limitar a velocidade e assim reduzir acidentes de trânsito. Alguns dispositivos funcionam emitindo ondas sonoras ou eletromagnéticas que incidem no veículo em movimento e retornam para o dispositivo. De acordo com a alteração da frequência do sinal recebido, pode-se determinar a velocidade do veículo. Qual fenômeno físico está associado ao funcionamento desse tipo de radar? Se mudou frequência, a gente tem efeito Doppler. Era isso, espero que tenha te ajudado. Um abraço, tchau! Fala galera do Enem, fala galera do vestibular do SESC, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, professor Paulo na área
E agora a gente está trabalhando dicas dentro das nossas dicas, né, cara? Então presta atenção num assunto que é muito recorrente durante as provas de vestibulares e Enem. América, colonização da América espanhola, francesa, inglesa e até holandesa. Então eu quero saber as características da colonização espanhola, os vice-reinos, as capitanias gerais, os portos únicos, o sistema de frotas anuais, a formação da pirâmide social, a mita, a encomenda, o requerimento. Eu quero saber, na América inglesa, a estrutura das 13 colônias, a negligência salutar ou self-govern. E eu quero ver as sugar lands desenvolvidas aqui na América Central. Tudo bem? E nesse mesmo processo, eu quero ver também a independência da América. Independência da América Espanhola, Francesa, Inglesa. Independência das 13 colônias, a primeira independência da América, a Declaração de Independência de 1776 e o exemplo que ela vai dar para as outras regiões. A independência da América Espanhola e sua fragmentação territorial, a figura de Bolívar, José de San Martín, a independência do Haiti, a dupla independência, independência com a abolição da escravidão. Fica a dica, se algum desses termos você não tem o controle total, vai estudar. Um super abraço, tchau! Fala galera, beleza? Mais uma dica poderosa de biologia aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso. Dica rápida, mas dica especial pra você. Galera, quando a gente fala sobre sistema nervoso, né, o que o aluno tem que ter em mente? Ele tem que lembrar que é dividido em dois. Sistema nervoso central, representado pelo encéfalo e representado aí, então pela medula espinhal. Alguns autores também chamam de medula espinal, tá? Correto, espinhal, espinal. É correto falar, não tem problema. Sistema nervoso central, então, dividido em encéfalo e medula espinhal, ok? Sistema nervoso periférico, né? Nervos. O que são os nervos? Prolongamento dos axônios, né? Gânglios nervosos aglomerados de corpo celular. Também, professor, prolongamento de axônio, aglomerados de corpo celular. O que é isso? Vou pedir ajuda para um colega meu. Coloquei aqui o neurônio sequelado do Carreirinha, professor de geografia. Olha só o neurônio do cara. Neurônio especial, hein? Olha só, para você lembrar, tá certo? O que são os nervos? Prolongamento de axônios. Então essa parte do neurônio aqui representa o que? O axônio, tá? Glândulos nervosos é o que? Corpo celular, é essa região aqui. Lembrando que nos dendritos nós temos o recebimento da informação, né? Aqui a responsabilidade de receber informação ocorre pelos dendritos. Dendrito e corpo celular recebem informação e é transmitida pelo corpo celular para os axônios. E no terminal do axônio você tem a transmissão. Então a informação nervosa ela chega através dos dendritos, né? E é repassada através do axônio, terminando aqui com os terminais de axônio. Lembrando que existem as sinapses, né? Onde vão ter neurotransmissores que vão continuar esse processo de transmissão. Beleza, galera? Ainda tem mais, galera, falando um pouco sobre a morfologia. Coloquei aqui um pouco sobre a morfologia. Nós temos uma representação aqui do nosso cérebro. Porção do telencéfalo, que é o cérebro propriamente dito, é toda essa região aqui. Lembrando que ele fica protegido pelo crânio e abaixo do crânio nós temos as meninges. Meninge pode ser abordada também pela meningite, aquela infecção que dá nas meninges, tá? Elas são de 3 tipos. Dura mater, a primeiro, depois vem a aracnoide e depois a pia mater. Então, quando se fala em relação à meninge, nós temos uma proteção tripla. Primeiro, a dura mater, aracnoide e a pia mater. E recobrindo tudo, nós temos quem? O crânio. Além disso, nós temos corpo caloso, tronco cefálico representado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Medula espinhal em vermelho aqui ao lado. Cerebelo, tá? Tálamo e hipotálamo representando o diencéfalo. Essa é a morfologia do nosso sistema nervoso. Galera, próxima dica a gente volta com mais observações interessantes para vocês. Valeu, galera! Biologia na área!
Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alejandro, professor de Química do SESC, com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as ligações de carbono. Observem o seguinte, as ligações do carbono. O carbono, vocês sabem, ele pode fazer 3 tipos de ligação. Pode ser simples, pode ser dupla ou pode ser tripla. Mas devido a quê? O carbono se liga através de hibridização. O que é a hibridização? É a mistura de orbitais diferentes para formar outros orbitais diferentes dos iniciais. Então, o carbono sofre 3 tipos de hibridização. Quais são elas? Vamos lembrar? Na ligação simples, se combina um orbital S com 3 orbitais P, que é o que tem incompleto. Dessa forma, forma 4 orbitais do tipo sp3, que não são nem S nem P. Vamos ver depois por quê. Na ligação dupla, se combina um orbital S com 2 orbitais P, formando 3 orbitais híbridos do tipo sp2, ficando um P puro. E na ligação tripla ou com 2 duplas, se combina um orbital S com um orbital P, formando 2 orbitais do tipo sp, ficando 2 P puros sem combinar. Então, o importante é você lembrar quais são os tipos de hibridização, a forma geométrica desses orbitais que forma e o ângulo entre eles. Para isso, então, grave esse quadro que nós temos aqui. Observe o seguinte, na ligação simples, a hibridação é sp3. A forma geométrica é tetraédrica e o ângulo entre os orbitais é de 109,5 graus. Então, quando o carbono se combina com ligações simples unicamente, a hibridação é do tipo sp3, ok? Quando se combina com uma dupla, a hibridação será do tipo sp2, a forma geométrica é trigonal e o ângulo entre os orbitais é de 120 graus. Tá? E quando ele se combina com ligação tripla ou 2 duplas, a hibridação é do tipo sp, a forma geométrica é linear em ambos os casos e o ângulo é de 180 graus para os orbitais. Então, para vocês terem uma ideia, ligação simples, temos forma tetraédrica, de um tetraedro. Ligação dupla, temos forma trigonal ou triangular plana. E a ligação tripla ou 2 duplas, a geometria é linear, ok? Guardem esse resumo aí, que vai ser de muita importância na hora de vocês analisar a prova, ok? Nos vemos na próxima.